Olá, eu sou a Amélia Dias, esse é o programa Mulher de Verdade. Como sempre, a gente faz um programa carinhosamente para vocês que me assistem. E hoje o nosso programa, como sempre, está imperdível, porque nós temos sempre a preocupação de trazermos o melhor, trazermos pessoas da nossa cidade que fazem trabalhos incríveis e maravilhosos. Hoje eu estou com uma pessoa que eu tenho assim uma admiração muito grande e um respeito, enquanto mulher, enquanto esposa, enquanto cidadã. É uma mulher inteligente, é uma mulher batalhadora, é uma mulher que não mede esforços, para realmente estar atuando em benefício da nossa cidade. Aqui comigo, Fran Corrêa. Oi! Que bom você estar aqui, Fran. Boa tarde, Amélia. Um beijo a todos vocês que estão aí nos assistindo nesse momento. Obrigada pelo convite, viu? Olha, primeiramente eu quero te parabenizar, pela o resultado das eleições, que a gente sabe que não é fácil. Mas eu tinha certeza que tudo daria certo, porque a gente acompanha os trabalhos e sabe que o Eli, ele é uma pessoa que é merecedora. E que você, também deu a sua contribuição bastante significativa aqui. E isso mostrou também como é importante o papel da mulher. Parabéns, viu, pela campanha que foi muito bonita e pelo resultado, Obrigada, Amélia. Eu acho que eu já desde março, abril mais ou menos, eu estava falando para o Eli a mesma frase, vai ser a campanha mais importante da sua vida, ou então das nossas vidas, porque a gente faz parte aí de todo o trabalho que o Eli faz há tantos anos. Eu sabia que seria um momento muito complicado, até pelo fato do que a política hoje brasileira passa, por toda essa angústia do eleitor, por toda essa tristeza que o eleitor carrega, e com razão, porque os nossos parlamentares hoje acabam decepcionando muito os brasileiros, mas enfim, eu vou usar aquela frase muito, muito conhecida: quem planta o bem, colhe o bem. E eu acho que o Eli, durante todo o período dele, os 4 anos, ele plantou um trabalho maravilhoso, ele fez por merecer essa sexta conquista, porque está indo para o 6º mandato, tão jovem e no 6º mandato. Então, parabéns ao Eli, parabéns a todos os envolvidos e principalmente a você que participou, que votou e que acreditou nele. É isso mesmo, a gente só tem que agradecer, Mas, veja bem, foi um momento que nós pudemos, assim, ter uma visão mais próxima da sua pessoa aqui na nossa cidade. E isso eu achei muito bacana, porque, por exemplo, eu te conheço e sei que você, no seu dia a dia, é essa pessoa, acolhedora, participativa, então, e amorosa e principalmente, assim, preocupada em estar à frente mesmo das questões, que são importantes. Sim. Agora, muitas pessoas não te conheciam esse lado, E eu queria até deixar registrado que essa pessoa incrível que vocês presenciaram, seja nas visitas que ela esteve, através também das redes sociais, vocês puderam acompanhar o trabalho dela, essa é a Fran. Amélia, eu sempre fui uma pessoa com uma personalidade, uma pessoa com uma personalidade muito forte. Mas durante todos os mandatos do Eli, eu sempre fiz questão de ficar muito nos bastidores, porque eu gosto, é esse lado que eu gosto, Eu gosto de estar ao lado das equipes, das pessoas que estão trabalhando nas ruas, de fazer as reuniões. Eu sempre fui mais tímida em relação a dar mesmo lá a cara para bater, enfim. Esta campanha, ela foi um pouco diferente, primeiro que ela já foi a primeira campanha, para deputado. Nós pegamos isso em 2016 para prefeito, mas para deputado foi a primeira eleição com 45 dias apenas que você poderia estar nas ruas, trabalhando já com o número, enfim, do candidato. E foi realmente uma estratégia nossa, do meu sogro, do Eli e minha, da gente se dividir nessa campanha, para a gente conseguir alcançar
mais números de eleitores, pessoas. com as nossas propostas, mais pessoas, a gente se dividiu bastante. E foi aí que acabou aparecendo, né, bastante. Eu sempre estive ao lado do Eli em todos os momentos de campanha, mas nessa campanha especial, ele estava de um lado, a Fran estava do outro, meu sogro estava do outro, para que a gente conseguisse mesmo fazer um trabalho mais completo. Em 2016, eu acho que tá tão famoso nessa história de fake news, Amélia, e fizeram tanto isso conosco em 2016 na campanha de prefeito, que eu acho que tiveram uma imagem, não só do Eli, mas do casal, porque foi falado muito do casal e não somente do candidato. Isso já foi uma estratégia dos nossos adversários, até para poderem bater um pouco e falar mal. Eu tenho que falar sobre isso, não adianta fugir desse assunto, porque realmente aconteceu e foi muito triste. Agora, então, de verdade, viram quem eu sou, viram realmente a pessoa que eu carrego dentro de mim nessa campanha, porque eu acabei andando muito por todos os lados da nossa cidade, nos 4 cantos da cidade. E você, eu sempre digo isso nas reuniões, o Eli são 20 anos de carreira pública. Você carregar uma máscara durante 1 ano, 2 anos, 3 anos é uma coisa. Agora, você não consegue carregar uma máscara durante 20 anos. E a mesma coisa eu estou ao lado dele há 15 anos. Você não consegue ser uma esposa no primeiro ano de um jeito e no segundo outro. Eu sou assim. E acho que eu tenho assim, eu tenho várias qualidades, mas eu tenho vários defeitos. E um dos, talvez, né, não sei se é defeito, mas uma das coisas que fala, Fran do céu, você falar tudo que você pensa. Falo mesmo, Amélia. Então, eu sou essa pessoa muito verdadeira, não guardo dentro de mim nada do que eu penso, do que eu acredito, do que eu defendo, não saio por aí para falar o que as pessoas querem escutar, eu saio para falar aquilo que nós acreditamos. Então, foi um trabalho muito bonito, acho que conseguiram ver um pouquinho da Fran aí fora, eu fico muito feliz. Como eu disse, não acho que eu agradei 100% daqueles que me conhecem, mas eu tenho certeza que para muitos eu passei a verdade e é isso que eu vou continuar fazendo sempre. E a gente presencia, olhando para você, agora, depois de todo esse trabalho, o quanto isso te fez bem, né? Eu vejo que, assim, você, na sua feição, na sua maneira de você demonstrar e comentar para nós esse trabalho enquanto, né, campanha, você recebeu muito carinho, você foi ouvida, porque é muito difícil as pessoas serem ouvidas, viu? Sim. Não é fácil, não. Você chega num lugar para você falar e ter a atenção do público e ter a aceitação, é difícil. Eu já trabalhei em campanha e sei que não é fácil. Não são todas as pessoas que têm esse dom, né, que têm, eu diria, esse carisma. E isso chegou. O que eu acho que é o mais difícil, muitas pessoas não conseguem, né? É chegar na população e a população se identificar com a pessoa, sabe? Ser acolhedora. E eu acho que isso te fez muito bem, porque você esteve com pessoas que gostam de você, que passaram a gostar mais de você, e isso te trouxe, assim, você ficou até mais bonita. Fran. Ah, obrigada. Agora gostei, Amélia. O finalzinho aí você fechou com chave de ouro. Não, é o seguinte, Mas eu é acho... verdade. Eu vou falar o que me define. Acho que eu estou de alma lavada, para falar a verdade. Porque tá aí, ó. Olha o que aconteceu com o candidato, com o João Dória, no dia de ontem, na tarde de ontem. Foi uma avalanche de maldade. E as pessoas, quando querem te machucar, elas não usam o seu lado profissional. Querem falar do candidato no lado profissional, do que ele deixou de fazer quando foi prefeito, ou do que ele não tem de boa proposta para o nosso estado de São Paulo. Ok, tudo isso é válido. Você tem o direito de fazer isso. A gente vive numa democracia e o debate tem que acontecer, mas o debate saudável. Quando, é sempre assim, né? Eu vivi isso em 2016. Quando você não consegue pelas vias normais, você vai pela via injusta. E a via injusta é você mexer com o lado pessoal, com a família. As pessoas esquecem que dentro daquela casa existe uma esposa. Uma esposa talvez que nesse momento seja diferente de mim, Amélia. Eu gosto da política. Exatamente. Eu vivo a política, eu respiro a política e não sou candidata. É que eu sempre defendo que todo eleitor e todo cidadão, ele tem que gostar muito da política até para que entenda o seu voto correto. Mas não é assim que age todas as mulheres, todas as esposas. E a esposa do João Dória é uma mulher que ela não vive dentro da política. Então você imagina essa mulher, ela tem que aceitar que o marido está numa vida
que ela talvez nem entenda tanto, mas ela apoia, e apoia muito. Uma mulher muito guerreira. E ontem, aliás, eu estava mandando agora uma mensagem para ela, eu falei, eu te admirava, hoje eu te carrego como exemplo de mulher para mim. Porque ela foi um exemplo de mulher. É pegar na mão do marido e falar assim, olha, é mentira o que estão fazendo e eu estou aqui ao lado do meu marido e defendo ele. Porque eu não aceito esse tipo de política. A minha política é completamente diferente. A minha política é para tudo que seja propositivo, para coisas boas. E aí, eu tô tocando nesse assunto do Dória para falar muito sobre o que aconteceu, que você falou que eu tô bem. Bateram muito, mais uma vez dizendo, bateram muito no casal em 2016. E sempre pro lado pessoal. Poxa, quiseram denigrir a imagem do Eli falando sobre a ação do Rodanel, que não tem problema nenhum de tocar quantas vezes for necessário aqui. Uma ação que estava mais do que claro, que não tinha absolutamente nada de sujeira. Mas fizeram tanto, eu fui 14 vezes capa de jornal aqui na cidade. E de uma forma que eles colocavam sempre tentando levar para o mal. Sempre tentando levar para o mal. Por mais que a gente prove, como eu provei, que não tem nada de errado e que tudo aquilo que falaram foi mentira, não adianta, né, Amélia? O tempo, depois a página virou, a eleição perdeu, o que adianta? Mas induziram o eleitor, né? Induziram o eleitor... E machucaram exatamente, também, né? E machucam. Então, e hoje, o que aconteceu? Por que talvez eu esteja tão bem? Porque a gente passa por esse processo que a gente fica machucada e depois você percebe que você está nas ruas e sendo bem recebido, porque me receberam muito bem. E eu fui ouvida, como você falou. As pessoas ouvem, porque daí passa aquela história de fake news, passa aquela história de mentira, e as pessoas, tá bom, Fran, e aí? Me fala a verdade. E aí, quando eu falo, quando eu olho no olho, não tem como passar a mentira. Eu passei a verdade. Então, eu tô bem, eu tô feliz, eu tô, como eu disse, eu vou repetir, eu tô de alma lavada. Que bom, merecidamente. E olha, você tocou no assunto do João Dória. Eu conheço o João Dória, na verdade, em Campos do Jordão. E o que ele trouxe para aquela cidade, gente, ele fez aquela cidade se tornasse maravilhosa. Porque eu conheço Campos do Jordão antes e depois, com a presença do João Dória lá em Campos do Jordão, através da estação de inverno, que ele faz assim... Brilhante. Ele trouxe para aquela cidade tudo que hoje aquela cidade tem. Quando você visita Campos do Jordão e você vê toda aquela beleza daquele local, foi porque ele trouxe lá. Ele trouxe muita gente para lá. Era maravilhoso quando ele estava à frente e então a gente só tem que ver, através dessa atitude dele, o quanto ele é capaz, né? Ele é um homem admirável, né? Sim, ele é um homem totalmente. que conquistou através do trabalho tudo que ele tem. E o trabalho dignifica o homem. Então a gente só tem que dizer que ele é uma pessoa muito digna, né? E merecedora da nossa confiança. Eu tenho certeza disso, que você que está me assistindo também sabe disso. Eu sou fã, né? Já me posicionei no meu Facebook, tá lá o meu voto ao Bolsonaro, ao João Dória, defendo, visto a camisa, é um grande trabalhador, é um gestor de primeira, como você falou, por tudo que ele já fez, que ele já demonstrou. O estado de São Paulo só ganha, ele sim deixou a prefeitura para ser candidato, e graças a Deus, né? Graças a Deus, porque senão eu não sei que opção que eu teria. Porque ele sabe que ele tem capacidade, entendeu? Para conduzir, enquanto governador, a nossa cidade e fazer a nossa cidade realmente se tornar cada vez uma cidade melhor. Sim. A gente pode ir para o intervalo, Fran? Claro, lógico. Mas a gente volta já.
Estamos de volta com o programa Mulher de Verdade, aqui comigo, né? A Fran Correia, essa amiga maravilhosa, essa mulher incrível. Você sabe que eu fico te elogiando, né? O pessoal deve ficar lá, nossa, Amélia, né? Mas quando a gente gosta mesmo, né? E quando a gente admira, admira mesmo. Esse programa é de verdade. Esse programa a gente faz falando exatamente aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente acredita e valorizando, porque eu acho que é muito importante. Sim. Existem duas linhas de trabalho. Existem as pessoas que gostam, não é? De ficar cutucando, inventando, não é? Deixando a pessoa estressada, criando situações muito desagradáveis para poderem estarem, vamos dizer assim, na mídia. E existem pessoas que trabalham mostrando a realidade, aquilo que elas acreditam, e essa é a minha linha de trabalho. Eu acho que a gente falar mal, nem pensar de que quer que seja, sabe? Sim. Porque é muito difícil, você tem que ter muito conhecimento da causa para você poder realmente desestruturar, né, ou uma pessoa ou uma família. E isso é uma responsabilidade muito grande. Mas responsabilidade grande também é a gente levar a verdade, e é isso que a gente trouxe aqui. Fran, uma das coisas que eu te admiro é que você, além desse seu lado, né, trabalhador, que a gente sabe, você é uma mulher, gente, que tem uma atividade de realmente, assim, significativa, né? Ela tá bonita, ela tá arrumadinha, tudo, mas ninguém sabe quanto essa mulher trabalha, trabalha mesmo. Né? Muito. Então, assim, ela tá à frente mesmo, ela tá resolvendo as questões que se refere à família, não é? E os negócios e tudo mais. Mas uma coisa que eu acho muito bacana, que você mostra como a mulher e a família é importante para que realmente ela esteja junto e cresça. E você tem uma coisa que, assim, até lembra um pouco seu pai. Você você mostra a sua família, você mostra suas filhas, né? Você coloca onde você está. Sim. E isso é uma coisa, assim, admirável, porque serve de exemplo, né? Então a gente vê que as meninas também participam. Outro dia você estava na missa, né? Você estava mostrando, eu assisti a missa por lá. Ah, que bom. Você acredita? Eu assisti por lá. E assim, e você mostra esse lado que é tão importante de ter essa união, não separar as coisas, né? Família é um todo mesmo, né? Sim. É a base da nossa vida. Eu não consigo, o meu dia ele não consegue ser completo, Amélia, se eu já no meu primeiro passo do dia eu não perceber que está tudo bem com a minha família, né? Então eu já sei que está bem com meu marido, com a minha mãe, com meu irmão, com as minhas filhas, com todo mundo. É a base de tudo, é claro, isso não é um clichê, é verdade, a gente tem que falar que família é a base de tudo. Eu acho que você já mostra o seu caráter, você mostra a sua índole a partir do momento que você demonstra que tipo de valor você dá à sua família. Eu carrego isso, claro, dos meus pais, a minha mãe que está aqui, um beijo para ela, mas eu carrego isso já de dentro da minha casa, sabe aquele almoço de domingo, de família, que o meu pai, imagina se ele permitia que eu saísse no domingo, eu podia estar namorando ou não, tinha que estar lá no almoço de domingo. Então, isso é super importante. É claro que quando eu casei, e você acaba você acaba pisando em ovos, né, em certas situações, as pessoas queriam falar, não, olha, agora que você é casado com um político, você tem que fechar o seu Instagram, você não pode tirar foto em qualquer lugar que você vai. Eu falei, mas peraí, eu sempre tive essa liberdade, eu não vou deixar de ter essa liberdade. Então foi uma das coisas até que usaram, né, poxa, na época, em algumas campanhas aí, entravam no meu Instagram, pegavam fotos da minha vida particular e já faziam um videozinho do mal, fotozinha do mal, aquelas fake news, voltando a dizer. Mas eu jamais vou esconder absolutamente nada, Amélia, nada do que eu faço. Eu, claro, pelo amor de Deus, sem ser arrogante, eu desde pequena, eu viajei para o exterior, meus pais me deram essa oportunidade, essa situação, com o trabalho do meu pai, Exatamente. com tudo que ele construiu na vida dele. Aí eu lembro que na época, na campanha de 2016, olha, mas você tem foto lá que você está viajando. Eu falei, mas eu sempre viajei, não é porque eu casei com um político, não, com um deputado que eu tô viajando, não, meus pais sempre me proporcionaram. Eu fui feliz, graças a Deus, de ter essa oportunidade, agradeço muito a Deus pela família que Ele me deu,
por toda a situação, e a gente trabalha desde jovem. O meu pai, mesmo dando uma situação muito boa para nós, ele nunca deixou nenhum dos 3 filhos dentro de casa, dormindo, sabe, ou deixando de trabalhar. Então eu sei dar valor àquilo que meu pai construiu, eu sei dar valor àquilo que meu pai deixou, como eu sei dar valor a tudo que hoje eu tenho e conquisto ao lado do meu marido. Então, a minha família é tudo para mim. Ontem, conversando até com a minha filha, eu até estava comentando com ela, eu falei, poxa, minha vida inteira, né, desde pequenininho, gostando de política, trabalhando e presenciando. Aí ela fez assim, então a mesma coisa que está acontecendo comigo, né, mamãe? Eu sempre participando de política. Eu falei, isso mesmo, filha. Aí um amigo falou assim, você tem que tirar a política da cabeça dessa menina. Eu falei, não, são os bons que a gente tem que colocar na política. Quem sabe ela vai ser uma boa parlamentar um dia, eu não vou tirar da cabeça dela, não. Mas enfim, a família é o que me dá estrutura, o que me dá força, o que me dá alegria, e eu não vou deixá-los nunca de lado, nunca, vou sempre mostrar. E através disso a gente presencia assim, o quanto você dá de importância no trabalho que todos fazem para que vocês tenham, não é? Claro. Essa família unida. Então, outro dia eu estava olhando, eu vi você no carro cantando a musiquinha, né, do Eli com as meninas, né? Sim. Eu achei fantástico. Aí outro dia eu estava vendo elas também, elas vão na rádio também? Vamos, tem um programa na rádio, menina, Amélia. achei barato. Eu falei, incrível, gente. Olha, com uma ótima audiência, Ai, viu? que barato. A Sofia, ela já foi cotada para programa do SBT, ela já foi cotada para participar do programa do Raul Gil. É que eu dou uma segurada, Amélia, porque elas são muito pequenininhas. Eu acho que elas estão nessa fase agora de estudo, tem que dar uma segurada. Mas tá na veia, viu? Esse lado artístico do avô. Então, menina, e o que eu acho incrível é que, assim, às vezes as pessoas podem ver e falar, é porque conhece. Não, gente, porque elas poderiam não estar fazendo, não, elas vão até lá. Eu acho uma graça, entendeu? Sim, de ver. sim. Então, isso que é o bacana, porque você já começa a mostrar como o trabalho e o que elas hoje possuem vem exatamente do esforço e da dedicação, né, de uma vida de outras pessoas que propuseram isso. Isso é muito bacana, né? Então, eu tenho e muito elas orgulho são das uma graça. meninas. Outro dia eu estava vendo umas fotos em casa e eu vi da inauguração do shopping, como elas já estão diferentes. Eu tenho uma foto com elas e elas já estão mocinhas já. Já estão, super espertas. Mas o que mais tem de bonito nas meninas, eu sou suspeita super em falar, mas eu acho que a humildade delas, elas são meninas muito carinhosas, desde do funcionário lá da portaria, até qualquer tipo de pessoa que a gente receba dentro de casa, a alegria delas, o sorriso, o abraço, o bom dia, o boa tarde, boa noite, elas são muito carinhosas, respeitam todas as pessoas que passam na frente delas, são meninas de se orgulhar, viu? Eu tenho certeza que o Eli, se você estivesse falando com ele, já estava chorando nesse momento, viu? Porque ele manteiga derretida quando eu falar das meninas, mas elas são umas graças mesmo. Mas são mesmo, e esse comportamento, eu acho que exatamente vem do aonde? Vem do exemplo, né? Sim. Porque vocês são assim, tanto você quanto ele são essas pessoas que sabem reconhecer, que têm esse carinho, né? E isso é muito importante, né? E também a família, né? A sua mãe é uma pessoa assim, né? Muito obrigada pela presença, qualquer dia a gente vai trazer ela aqui, hein? E é rara ela aí, viu, Amélia? Tá aqui hoje. Não é? Mas assim, é uma pessoa que também a gente vê e a gente presenciou isso na sua casa, né? E não deve ser sido diferente também na casa do Eli. E isso mostra para as pessoas o quanto que é importante. A gente praticamente está encerrando, mas eu queria que você falasse para mim um pouquinho o que você tem para dizer para essas mulheres guarunenses, principalmente para as mulheres. No geral, para as mulheres, né? Eu gostaria que cada vez mais, Amélia, a gente entendesse, cada uma de vocês entendesse a força que nós temos dentro de nós. Nós somos muito especiais, mas muito especiais. Afinal de contas, somos nós que geramos a vida e Deus não deu isso para nós à toa. Nós temos algo a mais, sim, algo para mostrar cada vez mais. Eu não vejo nunca uma mulher, quando ela quer realmente algo, ela deixar de correr atrás, de lutar por aquilo que ela deseja, ela vai até o fim, ela é determinada, ela é forte, nós somos muito fortes, mais do que vocês imaginam. Então, mulheres, eu sempre coloco hashtag mulher na política, lá vou eu de novo falar de política, mas mais do que ser uma dona de casa,
que é muito importante, muito, muito importante, cuidar da família, cuidar da casa, cuidar do marido, dos filhos, enfim. Mas mais do que isso, ser também aquela mulher independente, aquela que é empresária, aquela que é uma grande diretora, executiva, em todas as empresas que existem. E a mulher dentro da política, né? Que hoje nós temos uma sensibilidade muito grande, muito especial para colaborar, para ajudar, para fazer a nossa cidade de Guarulhos, o nosso estado, o nosso Brasil crescer. Então, estamos juntos, quero que vocês sejam cada vez mais participativas, porque nós somos muito fortes. Olha, a gente está encerrando com pena, mas com a certeza que você vai voltar. Com certeza. E você sabe que o meu convite está de pé. Sim, eu gostaria muito de ter a tua participação aqui nessa bancada comigo, para nós estarmos falando, não é, para essas mulheres, você que teve, não é, uma presença bastante significativa em todo o nosso município e ser a porta-voz delas, né? Obrigada, eu acho que o programa só teria que ganhar e a nossa cidade também. Obrigada, pode contar comigo. Vou pensar com carinho. Então, olha, um beijo para o Eli, obrigada. Um beijo para as meninas, um beijo, muito obrigado pela presença. Muito obrigada pelo presente, que você foi um presente hoje para mim. Obrigada, né? obrigada. E para todos que estão assistindo. Agora a gente vai para o intervalo, mas não se esqueça, a gente volta já já. Estamos de volta com o programa Mulher de Verdade e hoje, gente, o programa está maravilhoso, né? Tivemos com a Fran e agora com a Ana, gente. A Ana é uma pessoa incrível, que eu só tenho que agradecer, principalmente hoje, hoje é um dia que eu estou passando por uma situação que todos nós, né, acabamos no nosso dia a dia acontecendo, que é a perda de uma grande amiga. E a Ana, ela é a pessoa assim que, dentro dos conhecimentos e dentro dessa, eu diria, ela tem algo a mais do que o conhecimento. As pessoas, é verdade, porque as pessoas, elas têm o conhecimento, não conseguem chegar às pessoas e transmitir, trazer, resgatar essas pessoas num momento tão difícil.
Então, como sempre, né, quando a gente está com a Ana, o coração alivia, sabe? A gente consegue respirar e entender um pouco essa questão que se chama vida, né? E saber trabalhar isso na nossa mente. Ana, estamos com o nosso quadro hoje? Estamos, Amélia. Primeiramente, muito obrigada pelo carinho de sempre. E ouvindo essas palavras de você, até me emocionam. E são verdadeiras, você sabe. Eu sei disso e realmente trabalho com muita dedicação e muito amor. Eu acho que para a gente tratar as pessoas, o principal caminho é o amor. As técnicas, elas são importantes, o aprendizado, que você sabe que eu sou uma pessoa que estou sempre em busca de ter conhecimentos, mas se eu não tivesse acesso através do amor e do carinho para acolher as pessoas que chegam doentes, com dores emocionais, eu acho que eu não consigo ter esse acesso. Você sabe, você está falando de dores emocionais, né? Veja bem, às vezes a dor é uma coisa que é algo que nós sentimos, mas que muitas vezes as pessoas não veem a dimensão. A não ser quando você tem um machucado visível, né? Agora, quando é a alma, quando é o nosso sentimento, imagine só. É muito difícil, né, nós dosarmos o que a pessoa realmente vem sentindo. E a Ana consegue fazer isso. Ela consegue captar a necessidade que a pessoa tem daquele colo, daquela ajuda, com a técnica, mas com esse amor, né, com essa pessoa incrível que você é. Obrigada, Amélia. Obrigada pelo carinho. Mas eu acho que fora do consultório, eu acho que tá faltando, a gente comenta, né, tá faltando mais amor. Acho que se as pessoas se amassem um pouco mais, adoeceria também um pouco menos. Esse é um caminho muito bom, o amor. E você veio falando da sua perda hoje, realmente a perda, ela faz parte, principalmente quando a gente fala de uma perda, de uma morte, o luto é algo que se faz necessário, é preciso ter um pouco de cuidado em relação ao tempo que se leva esse luto. Mas o luto, ele é necessário até. Então, agora para a família, para você que tem os entes queridos que ficaram, se faz necessário uma avaliação desse tempo. Cada pessoa tem um tempo, não existe um parâmetro. Mas até 4, 6 meses, algumas pessoas levam até anos. A partir de 2 anos, um luto ele passa a ser considerado não saudável. Então, fica de olho e se precisar, você sabe que eu estou aqui para ajudar. E hoje no quadro Dicas com Ana, não é isso? Dicas com Ana. O que nós vamos trazer para as pessoas? A gente vai falar hoje sobre o medo de errar. Muitas pessoas, quem de nós não temos medo, né? O medo, ele é normal. Eu costumo dizer que eu tenho medo daquela pessoa que não tem medo. Porque é importante você ter medo. Agora, qual a diferença de um medo sadio e um medo que te paralisa? Essa é a grande diferença, acho que a gente vai explanar um pouco mais hoje e dando dicas de como se prevenir ou de como tratar, enfrentar. Porque eu costumo dizer que o sentimento, o pensamento, ele não é controlável. A gente sente. Agora, você aceita ele ou não? Quer dizer que a aceitação ou não, que seria o parâmetro de nós cessearmos, ou seja, estagnar esse medo. Exatamente. O medo que paralisa, Amélia, ele tá relacionado àquele perfeccionismo humano. Então, porque o medo, ele está dentro da nossa cabeça, ele não existe. Então, eu tenho medo de algo que possa acontecer e que eu foco naquilo e aquilo de repente vira um monstro dentro de mim. Quantas pessoas já perderam oportunidades na vida? Tenho certeza que tem pessoas em casa que vai se identificar, que perdem oportunidades de emprego porque ela tem medo da entrevista. Quantas pessoas perdem oportunidades de talvez crescer profissionalmente porque ela tem um medo muito comum de falar em público. E aí, aquele medo, ele paralisa tanto a pessoa e que essa pessoa acaba desenvolvendo até outros sintomas, como, por exemplo, uma síndrome de pânico, ela pode ser, o final dela é tão drástico e começou com medo, que não foi tratado, que não foi equilibrado. Então, a nossa mente constrói algo
e que se damos muita ênfase, se focamos muito naquilo, se não trabalhamos esse medo, trazendo para o equilíbrio, trazendo para o racional. Então, é muito importante, quando você tenha medo, tiver medo de alguma coisa, pergunte-se, eu estou com medo do quê? Qual é a pior coisa que pode me acontecer? E qual a melhor? E aí, quando você faz essa análise, eu costumo dizer muito a balança, né? Quem está em casa que acompanha a gente percebe, eu falando do equilíbrio emocional, então eu faço essas perguntas de um lado e preciso colocar do outro lado da balança também as coisas boas. E depois que eu enfrentar esse medo, como é que pode? Quais são os ganhos que eu posso ter? Então, esse equilíbrio da balança, da aceitação, é você se questionar, é você olhar para esse medo e aceitar ele, ou começar com questões, ou até mesmo buscar a ajuda de um profissional, que vai te ajudar a entender. Mas o primeiro ponto é, eu estou tendo alguns medos que está me paralisando, eu não consigo ter evolução pessoal, evolução profissional. Através desses medos que estão criados por mim, eu posso pedir ajuda e posso tentar combatê-lo com essas formas que eu acabei de dizer. Uma das, né? Então você veja bem, né? O importante, eu vejo, que as pessoas assim detectarem e conseguirem detectar até onde aquilo começa a ser algo que faz parte da nossa vida, porque às vezes eu acho até, mas eu tenho medo, vou atravessar a rua, então eu olho porque eu tenho medo de sofrer um acidente. Isso até, eu diria que é bom. Sim. É uma forma de você estar num alerta. Isso. Né? Agora, quando você usa isso de uma forma que venha te prejudicar, né, te paralisar, paralisa. Ou seja, não saio de casa. Aí já não é? Então é um momento que você já começa a perceber, já tem que ter ação já, né? Uma ação para você sanar essa questão. Para combater. Uma ação para combater. Por isso que eu falo, gente, é muito importante você sempre procurar uma pessoa que estudou e que sabe, né, utilizar as técnicas adequadas para que venha te solucionar essas questões que muitas vezes você nem percebe o quanto isso está sendo prejudicial na sua vida. Exatamente. E quando a gente fala de medo, como eu disse logo nas primeiras falas, ele está ligado direto a um perfeccionismo, a uma autocobrança muito grande. Mas existe algo que a gente possa fazer, que é você trabalhar dentro do seu suficientemente bom. Porque se você ficar sempre naquela busca da excelência, eu até falo que nós devemos sim buscar a excelência, mas se chegar em algum momento numa conclusão que eu já estou excelente, algo está errado. Porque essa excelência é algo que a gente deve viver em busca, mas precisa analisar, eu preciso colocar uma margem onde está suficiente para mim. Eu uso muito o exemplo de quando saiu os smartphones, quando saiu da marca mais famosa, que seria a Apple. Se a pessoa que lançou ele tivesse sempre na cobrança máxima, se ela não tivesse colocado esse padrão está suficientemente bom, ele nunca lançaria. E por isso que todo ano sai um modelo novo, porque o ano passado estava suficientemente bom para ele, mas ele lançou algo novo. Se ele ficar esperando dentro da mente dele, eu estar sempre muito bom ou na excelência, não lançaria o produto. Então, isso acontece com a gente mesmo. Então, eu estou aqui, eu me preparei, tivemos uma pauta, e é extremamente necessário eu parar e focar no assunto que eu vou falar, me preparar. Mas se eu buscar a minha excelência, se eu não tiver um medinho que eu possa superá-lo para que eu me prepare e deixar que isso me paralise, eu não estaria aqui. Porque eu também me pergunto, será que eu vou falar a coisa certa? Será que eu vou lembrar? Então, assim, o que é esse? Esse é o medo de alerta que você falou. Mas o que eu fiz? Eu me preparei, me encontrei num estado suficientemente bom e vamos aprender, depois desse programa, vamos aprender juntos. Olha, tem uma nova técnica, vamos falar, agregar para uma próxima vez. Então, essa está a diferença. A gente precisa buscar ter um pouco mais de carinho, um pouco mais de amor, ser um pouco menos maldosos com a gente mesmo. O mundo já cobra demais a gente, então vamos ter um pouquinho mais de compaixão com a gente, de entender, de se cobrar sim, mas com cautela, com cuidado. A palavra equilíbrio emocional é isso. Sentimento, pensamento, bons ou ruins, ele vem. Então eu preciso ter um outro lado da balança para estar sempre buscando o meu equilíbrio.
O medo, ele é bom. O medo é uma virtude. Eu não posso ser uma pessoa destemida. Eu preciso ter precaução, ter cautela. Eu preciso saber que andar 3 horas da madrugada, uma mulher sozinha, talvez é perigoso, não é? É alguma mentira? Não. Mas o que que eu faço? Eu me tranco dentro de casa? Então, se eu tiver que sair numa emergência, você deve sair munidos de cautela. Isso é precaução. Agora, aquele medo que te paralisa, que não deixa sair de casa, que você acaba paralisando os seus filhos. Transmitindo para outras pessoas, né? Passando para outras pessoas, não é? Transmitindo esse Fica medo que é patológico seu, isso. ele passa a ser um medo patológico, aquele medo que paralisa e que nós podemos sim tratar. Eu vejo, Ana, não sei se você concorda comigo, que, por exemplo, se nós pararmos e pensarmos que, por exemplo, na nossa vida, nós, desde o dia que nós, todos os dias, nós estamos num processo de aprendizado, de conhecimento, de evolução. Então, nunca nós vamos estar 100%, nós vamos estar sempre evoluindo. Então, para hoje, é o que temos. Exatamente. Não é verdade? Amanhã você estará com uma condição um pouquinho melhor, porque você já aprendeu mais, você já vai pegar a experiência daquilo. É isso que você quis dizer para as pessoas, não é? É isso mesmo. É muito importante. E a gente ter eu acho que esse olhar que parece ser simples, mas que no dia a dia a gente acaba esquecendo que ele existe, né? Sim, por que eu trouxe esse tema hoje? Normalmente eu observo muito as minhas semanas, as últimas semanas de trabalho. E os últimos 15 dias meus de trabalho, o que tem crescido de pessoas com síndrome de pânico. E o que é uma síndrome de pânico? Ela inicia com o quê? Com um simples medo. A gente vai falar um pouquinho mais, pode ser? Podemos. Mas vamos entrar no comercial, mas não saiam daí que, gente, tá incrível esse tema. Estamos de volta com o programa Mulher de Verdade. Aqui no programa, hoje nós estamos com o quadro, né? Dicas de Ana Lima. E falando algo que é muito importante, né? Que hoje a gente, e a Ana agora nos bastidores estava comentando comigo, o quanto vem crescendo, né? Essa questão do medo e essa questão do medo acaba se transformando em pânico. E isso é um mal que parece estar sendo do século, né? Alguns conselhos estão declarando que a depressão e que a síndrome tem muitos sintomas, está sendo o mal do século, né? Está sendo considerado o mal do século. Mas eu não acredito que seja o mal do século, é que talvez agora as pessoas estão dando mais atenção específica. Eu escuto histórias familiares, até da própria família mesmo, de que pessoas, de décadas atrás, já tinham os mesmos sintomas, mas não eram tratadas. E quando eram tratadas, iam direto para hospitais, aqueles hospitais psiquiátricos, onde as pessoas iam e já não voltavam mais. Então, é que talvez agora está se dando um pouco mais de atenção, né? E que bom que isso está acontecendo, porque essas questões emocionais que nós não nascemos, se nós não nascemos, foi adquirido, foi programado, a nossa mente foi programada durante a vida,
Eu costumo ter um trabalho que eu falo de reprogramação mental, porque nada mais é do que isso mesmo. É uma reprogramação mental. A gente trata a questão, busca a causa, aonde que aquilo teve um disparo, um gatilho, e em seguida faz uma reprogramação e ensina a pessoa a viver sem aquilo. Porque existem pessoas que vivem a vida inteira com medo das coisas. Aquele medo que era dela, ou um medo que foi transferido de um pai, um medo que foi transferido de uma mãe. E aí ela busca um consultório, busca um profissional e é tratado, e aquela pessoa se sente perdida, porque ela não sabe nem viver sem o medo. Então, é um trabalho bem complexo de buscar causa, tratar e ensinar a pessoa a viver sem aquilo. Ensinar a pessoa a caminhar, né? Exatamente. Eu diria assim que durante a nossa vida nós acabamos adquirindo, né, alguns comportamentos que são prejudiciais em função mesmo do nosso olhar, outros impostos, né, pela nossa família, pelos nossos amigos, ou na própria escola, ou seja, no nosso dia a dia, né? E é isso que a gente tem que estar sempre atento. E você falou uma coisa super importante que eu nunca tinha parado para pensar, a gente não nasce com isso. Então, se a gente não nasce com isso... Eu posso trabalhar para sair disso a qualquer momento. Para sair disso. E quando você sente, porque muitas vezes a pessoa está perdida lá e acha que nunca mais ela vai se ver livre disso. Gente, olha aí, existe saída sim. Existe. Se você buscar o caminho certo, né? Existe sim. E tem uma questão, Amélia, que, pegando o gancho da sua fala, que às vezes a vida foi construída assim, mas o primeiro passo para que tenha esse resultado, qualquer tipo de tratamento, é trazer a consciência, a autorresponsabilidade. Eu posso sim ter tido uma vida, quem de nós não teve questões emocionais? Quem de nós não temos talvez pequenos traumas de infância? Somos seres humanos todos iguais, acometidos a ter várias questões. Qual a diferença? Talvez na mesma família, 3 irmãos, 3 irmãs, mesma criação, e por que que uma tem o lado emocional um pouco mais abalado do que o outro? Porque é trazer para a consciência uma autorresponsabilidade. Quando a gente busca ajuda, quando a gente fala assim, eu não aguento mais sofrer, eu não aguento mais, eu preciso aprender a lidar, eu tenho que lidar com esse medo, que é o nosso tema, precisa vir uma autorresponsabilidade. Aonde que eu posso me ajudar, o que eu posso fazer e o que eu quero, o que eu estou disposto a fazer. Porque às vezes, Amélia, o que eu vejo muito é as pessoas pedindo ajuda, mas quando você traz para a autorresponsabilidade, a pessoa mesmo não, talvez até por medo, não queira sair daquilo. Mas o trabalho terapêutico ele é bem completo, ele ensina passo a passo, ele identifica. Mesmo que seja um medo em cima de outro medo, que vai crescendo, que vai virando uma bola de neve muito grande, que a mente vai construindo esse medo, é possível sim desmembrar todos esses medos. Eu costumo dizer no consultório que quando uma pessoa chega para mim, é como se fossem vários quebra-cabeças, todos juntos, e o meu papel é, a princípio, separar esses quebra-cabeças. E depois, quem vai montar esse quebra-cabeça é a própria pessoa, para que ela possa aprender, para que não tenha aquela dependência. Processo terapêutico não pode ser dependência. Na verdade, é ensinar os caminhos para que a pessoa possa voar. E dá para ela, eu diria que é a segurança de que nossa, muito legal o que você disse, né? Porque quando você fala que a pessoa, ela é responsável, não é? E para ter a noção de que ela pode sair disso e ela tem que fazer aquilo que é necessário para se livrar disso. É só a própria pessoa, né? É só a própria pessoa. Não adianta o pai, a mãe, o vizinho, alguém falar. A pessoa tem que se conscientizar e realmente tomar uma atitude. Isso. Quando a gente fala de tomar atitude, a única atitude que nós precisamos é que ela reconheça. Se houver o reconhecimento que eu preciso de ajuda, esse já é o caminho. Porque falar para uma pessoa que ela precisa se ajudar, que ela é jovem, que ela tem uma vida toda pela frente, que ela tem uma família linda, por que que você está assim? A pessoa que está com o estado emocional abalado, que ela está cometida de um medo muito grande, quando ela vem para a consciência, ela sabe de tudo isso. Mas se ela não faz, muitas vezes é porque ela não sabe como. Então, quando eu busco ajuda, eu preciso, primeiro, trazer para a consciência, saber, reconhecer que eu preciso de ajuda. Eu costumo dizer muito da humildade.
de ter humildade, de reconhecer e aceitar uma orientação ou uma ajuda de quem você vai buscar, porque tem esse conflito também, tem pessoas que precisam de ajuda, eu quero de ajuda, e quando você mostra caminhos, o seu caminho nunca é o correto. Isso também entra depois, até uma outra pauta que a gente pode falar, chamada de autossabotagem, resistências terapêuticas, a gente tem muito tema gostoso e legal, mas voltando para o medo, esse medo, se você tem um medo que te paralisa, que deixa, que você não conquista, que faz você atrapalhar a sua vida de uma forma bem simples, algo é mais forte que você ao ponto de atrapalhar a sua vida, reconheça, busca ajuda, hoje em dia, e olha, existem vários caminhos, então, às vezes você pode conversar com um amigo, abrir, esse amigo, ele pode conhecer uma pessoa que pode te indicar, então assim, esteja aberto, converse com as pessoas, não guarde para você. A gente até nos bastidores estava falando, né, que se as pessoas falassem mais, adoeceriam menos, e esse é o ponto principal. E eu acho que quando a pessoa fala, ela consegue, não é, às vezes até direcionar a dimensão, né, do que aquilo está lhe causando, e aí ela acaba descobrindo também que não é só ela que passa por esse processo, né, do medo e também da busca da solução, de sanar esse medo. As pessoas elas têm que entenderem que são problemas que acabam atingindo muitas pessoas. Ela não é a única que vive com isso, não é? Exatamente. E também não é a única que vai permanecer com isso o resto da sua vida, a não ser que ela não tome uma atitude. É isso. Talvez tenha alguém que pegou o programa depois do nosso intervalo, então, como que você pode combater esse medo, né? Com as nossas dicas seria, a princípio se questione, olhe para esse medo, se você está com medo, diga para você, eu estou com medo do quê? Tenha um diálogo interno com você, porque as respostas começam a aparecer. Porque esse medo que é uma ilusão, porque está só dentro da minha mente, porque eu estou aqui parada. Mas eu posso estar com medo de pegar o meu carro e pegar uma rodovia, mas é um medo futuro. Então, se eu estou aqui, nada de mal está me acontecendo, eu consigo sim me questionar, fazer perguntas para mim, perguntas elaboradas. Aonde está esse medo? Por que eu tenho esse medo? Qual mal que pode me acontecer? E de contrapartida, qual o bem ou qual o melhor que isso pode me trazer? E aí, tendo esses dois lados, a nossa mente, ela entende e ela traz um equilíbrio. E aí você pode superar esse medo com mais facilidade. Quer dizer que não é, essas pessoas que são negativas têm mais dificuldade, né? Porque quando você tem que ter o equilíbrio, você tem que pesar as duas coisas, se a pessoa for muito negativa, ela não consegue visualizar que existe uma solução. Sozinha é muito difícil que ela visualize. Não é isso? Aí entra a ajuda do profissional. Ana, a gente conversou, achei maravilhoso a pauta, como sempre você, né? Maravilhosamente explica e informa e faz com que as pessoas sejam mais felizes, que eu acho que isso é importante. Mas o que eu queria deixar antes de nós terminarmos, embora o menino já está falando que nós temos que encerrar, mas passa os seus contatos, porque é muito importante. Assim como é importante você dar a sua dica, é importante você dar o seu contato para que a pessoa possa te procurar. Exatamente. Então, nas redes sociais eu estou como analima.psicoterapeuta e tem o Instituto Equilíbrio Instituto. Então, se você colocar o Ana Lima Psicoterapeuta, sempre vai estar os dois ligados. E o canal direto comigo é via WhatsApp, que é o 011 96267 6080. E o que você diria para aquela pessoa que está ali nos assistindo, que está nesse momento vivenciando um medo? Olha, se eu pudesse estar do seu lado, como eu estou agora na sua frente, eu diria para você, respira fundo, pense e explana esse medo, faça perguntas para você. Eu tenho certeza que na hora que você fazer as perguntas de o porquê que eu tenho esse medo, como, onde eu posso chegar, você vai ter as respostas, porque esse medo, ele é externo e as melhores respostas estão dentro de você. E eu diria para você, se você acha que está difícil, você está fazendo essa orientação, mas não está conseguindo, procure, né, uma pessoa, e eu indico a Ana, para que possa, não é, você sair, você merece ser feliz.
você merece ver a plenitude, sabe? Com alegria, com sonhos, com realizações e principalmente com superação. Então procure ajuda. Por isso que o programa está no ar. Por isso que a gente traz a Ana aqui. Para que você procure ajuda e realmente se restabeleça. A gente tem que encerrar, que ele está falando tchau, você acredita? Passa muito rápido. Muito obrigada, Ana. Amélia. Até a próxima, hein? Até a próxima. Um abraço a todos e fico à disposição. É isso aí. A gente está encerrando. A gente levou com certeza o melhor que nós podemos, porque são pessoas incríveis, maravilhosas que passaram por aqui. Meus agradecimentos especiais ao Senhor, às pessoas que vieram aqui, à minha equipe, os meus convidados e em especial, né, a você que está aí me assistindo. E temos um compromisso no próximo programa. Eu estarei te aguardando.